Pessoas, tudo bem? Passei uma questão semana passada aos meus alunos e é uma questão de um vestibular da FAP de São Paulo, cujo tema é a subordinação, né? São as orações subordinadas. Então eu vou mostrar este exercício para vocês. Claro que eu dei uma simplificada, porque era um texto que gerava três questões, né? Então a gente vai ver qual é esse exercício aí. Vamos lá. Ali. Coloquei só o enunciado principal e as três questões pedem, né, basicamente para se classificarem as três orações desse período composto. Vocês estão vendo ali então, ó, que a FAP deu assim uma colher de chá, porque ela classificou as orações. Ela identificou as três orações. Então ela já deu uma ajuda imensa. Por quê? Porque muita gente não sabe nem identificar quando que uma oração inicia e quando ela termina. Então ali olha a Brenda, saudades, Brenda maravilhosa. Então vamos aos conceitos então. O que é uma oração? É uma frase que tem verbo. Por exemplo, eu almocei agora. Isso aí é uma oração. Por quê? Porque é uma frase que se estrutura em torno de um verbo, né? Agora, quando tu anda pela casa ali no escuro e tu bates o teu pé na quina da mesa, aí tu fala um palavrão. Isso aí não é uma oração. Isso aí é apenas uma frase nominal, ou seja, frases nominais são frases sem verbo, né? Quando assim alguém te conta uma fofoca maravilhosa, aí tu fala: "Nossa!" Isso também é uma frase nominal, né? Ou é também chamada de frase contexto, porque ela só é entendida dentro de um certo contexto específico, né? Porque se tu pega essa palavra nossa que eu falei, ela é isoladamente, ela é um pronome possessivo. Logo, ela precisa de mais coisas para ter sentido, né? Nossa casa, tal coisa. Mas agora, quando tu tá no meio da fofoca ali, né? E alguém te conta, né, um babado fortíssimo, aí tu fala, nossa, isso aí, né? Isso aí dá um certo sentido, né? Alguém te conta assim, bah, tu sabias que o fulano traiu a esposa? Aí tu, nossa! Então esse pronome nossa, ele se transforma em uma frase contexto. Por quê? Porque exprime que tu estás espantado. Então vamos voltar ali para o exercício e ver as orações ali, ó. Ó, cada pessoa que chegava se punha na ponta dos pés, embora não pudesse ver. Nós temos três orações. Quem é A1? A1 está ali marcado. Ó. Cada pessoa se punha na ponta dos pés. Essa oração aí, que antes dela ali, ó, lá no comecinho dela, não tem nenhuma conjunção. Lembrando, o que é uma conjunção? São aquelas palavras invariáveis que servem para duas coisas. Ou elas ligam coisas que têm a mesma função dentro da frase, ou elas introduzem novas frases com certos sentidos para uma oração principal, que é aquela que não tem a conjunção antes dela. Por exemplo, nós temos uma conjunção que ela serve para esses dois objetivos, que é o e. Por exemplo, é almocei, frango e coca. Esse e ali liga o quê? Duas coisas que têm a mesma função. O frango e coca completam o sentido do verbo almocei. Portanto, essa conjunção e liga coisas que têm o quê? A mesma função sintática, ou seja, que têm o mesmo
valor dentro da frase. Agora, quando tu pega esse e tu faz assim, ó, gosto de academia e aprecio, né, boa comida. Aí tu também liga duas frases agora, e também essas frases, elas têm, nesse caso, elas têm o quê? Independência. Por causa disso que o e, ele é chamado de conjunção coordenativa. Por quê? O que é uma conjunção coordenativa? Aquela que liga duas coisas em que uma é independente da outra ou que tem a mesma função dentro da frase, porque nós temos um outro tipo de conjunção que é a subordinativa. O que é a subordinativa? Aquela conjunção que pega a frase que vem depois dela e a torna dependente da frase que vem antes dela, geralmente, né? O que faz então a conjunção subordinativa? Ela faz a subordinação, ou pelo nome grego, que é um nome mais antigo, hipotaxe, que é quando tu pega uma oração e tu a coloca como algo dependente de uma outra oração, ou seja, essa oração perde o seu poder de frase, né? Aí ela se torna uma parte de uma outra frase. Vocês estão entendendo? O que faz a subordinação? Ela pega uma frase e a põe como dependente de outra frase que ela continua sendo uma frase, né, completa. Ela só vai precisar de alguma outra coisa, então ela pega uma outra oração que era independente e a transforma em parte dela. Isso que é a subordinação, quando tu transforma uma frase em uma parte de outra, né? Ou seja, ela faz uma frase, né, descer de nível, né? Então aqui nesse exercício da FAP, ela faz uma oração principal e duas subordinadas. Ou seja, duas frases que se reduziram para uma parte da oração principal. Vamos ver ali. A oração 1 é a principal. Ó. Cada pessoa se punha na ponta dos pés. Ok? É uma frase completa, uma frase que tem sentido completo. As duas outras, ó, que chegava e embora não pudesse ver, elas são o quê? Apêndices da oração principal. A 2 ali, qual é o sentido que aquela oração faz? Ó, cada pessoa que chegava se punha na ponta dos pés. Se tu tira a 2, ali tu apaga, a 2 é cada pessoa se punha na ponta dos pés. A gente acha que são todas as pessoas que se punham na ponta dos pés, né? E aí aquela oração 2 ali, o que chegava, o que faz? Ela restringe o significado e o alcance de pessoa. Ela faz que somente as pessoas que chegavam se pusessem na ponta dos pés. Não é qualquer pessoa, somente a que chegava. Então essa oração aí, que tem esse sentido de dar uma restringida, de restringir o campo de sentido de um substantivo, é a oração adjetiva restritiva. Olha só, é fácil. Ela tem sentido de adjetivo, ou seja, dá uma especificação para um substantivo. E é restritiva por quê? Porque ela diminui o campo de sentido de um substantivo. Naquela frase ali, então, é somente as pessoas que chegavam, que se punham na ponta dos pés. Então, esse que chegava restringe o campo semântico, ou seja, de sentido de pessoa. Então, aquela 2 ali é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Fácil, barbada. Nem vem que é fácil. Não é nada difícil. E a última ali, embora não pudesse ver. O embora é a conjunção concessiva. A conjunção concessiva, ela é aquela que tem sentido de quê?
dê um obstáculo para uma ação da oração principal, mas sem força para impedir que isso aconteça. Nós temos então o embora, que é a principal conjunção concessiva. Nós temos o embora, né? Ainda que, conquanto que, se bem que, apesar de que são o quê? Que são conjunções que introduzem frases que servem apenas como um tempero para uma ação já dita na oração principal. Que nem assim, ó. Ele vai à praia, vírgula, embora não goste do mar. Vocês estão vendo que tem um fato que vai contrário à oração principal, né? Que é não gostar do mar. Mas esse fato ele não tem força de impedir a ação da oração principal. Ou seja, ele vai à praia é algo certo, né? Aí o outro fato tenta impedir isso, mas não consegue. Isso é uma concessão, né? A concessão é fato contrário. É fato contrário sem força para impedir que alguma coisa aconteça. Então essa questão ali trabalha com a subordinação e com a análise sintática do período composto, que é o terror da galera, não sei porquê, é super fácil. Tá bom? Espero que os meus alunos tenham acertado isso aí. Beijo!